Em pronunciamento por meio das redes sociais, o senador Marcos Rogério fez uma enfática defesa das manifestações pacíficas convocadas para o dia 7 de setembro, analisou a situação política que leva a população a se manifestar e lembrou a necessidade de se colocar do lado correto. Marcos Rogério disse: semana começando na expectativa das grandes manifestações de 7 de setembro. Não há independência sem liberdade de expressão e de opinião. A verdadeira liberdade começa com o indivíduo e cabe às instituições proteger esse direito. Não há nação forte sem um povo forte. As instituições servem para servir ao povo e não o contrário. Democracia é, por essência, o governo do povo. Não existe superpoder. Todos os poderes precisam funcionar dentro dos limites da Constituição Federal. Nosso apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que foi legitimamente eleito e precisa ter plena liberdade para pôr em prática as pautas para as quais a maioria da população o elegeu e defende. As manifestações serão pacíficas, não vermelhas, mas de verde e amarelo. O senador falou sobre a importância de se escolher o lado correto e tomar uma posição. Marcos Rogério disse: costuma-se criticar muito a polarização política que vivemos hoje no Brasil. E por isso, ficar em cima do muro muitas vezes pode ser a posição mais cômoda. Mas eu prefiro ter um lado definido. O lado da família, da liberdade religiosa, o lado dos que trabalham e produzem riquezas para o país, o lado dos que repudiam a corrupção em todos os âmbitos. O senador explicou a dificuldade de uma pacificação em meio ao cinismo de grupos políticos que tentam manipular a população brasileira e sabotar o governo Bolsonaro. Ele disse: o ideal seria se toda a classe política se unisse em favor do país, mas todos nós sabemos que isso, infelizmente, é uma grande utopia. Como fazer essa união se o grupo que comandou o maior assalto aos cofres públicos do país por tanto tempo sequer reconhece seus erros e muito menos demonstra o desejo de mudança verdadeira? Ao contrário disso, insistem em negar seus crimes e exercem uma oposição sistemática a um governo legitimamente eleito e que não tem sequer um caso de corrupção. Enquanto imperar o cinismo e o engano dos que só pensam em seus próprios projetos de poder, a polarização será necessária. De que lado você está? Não deixaremos de ficar ao lado dos que acreditam em um país conservador e com patriotismo. O senador também se manifestou sobre a operação da Polícia Federal que atingiu um de seus ex-assessores. Marcos Rogério disse: os aliados e defensores dos governos de esquerda estão me criticando por causa de um ex-assessor que está sendo investigado pela Polícia Federal por fatos alheios às minhas atividades como parlamentar, numa clara tentativa de me retaliar pela defesa que faço do governo Bolsonaro, um governo que, ao contrário dos anteriores, não tem até agora nenhum escândalo de corrupção. Mas isso não vai mudar a minha postura. Tanto neste caso como na CPI, defendo uma investigação profunda para que fatos sejam esclarecidos e culpados sejam punidos. No ensejo, o senador também repreendeu os agentes que se mobilizam contra as manifestações populares, dizendo: querem criminalizar as manifestações. Esqueceram o artigo 1º da Constituição Federal, que diz que o poder emana do povo. Ora, criminalizar as garantias e liberdades individuais é um atentado contra a democracia. As manifestações do dia 7 de setembro trarão as cores verde e amarelo com pessoas que trabalham, produzem. São pecuaristas, agricultores, gente movida pela fé, pela força, patriotas, clamando por Deus, pela pátria e pela família. Marcos Rogério também se manifestou, ademais, sobre o andamento da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O senador disse: a CPI se omitiu e decidiu deliberadamente não investigar a corrupção nos estados. Não há meias palavras. Foi uma decisão política para preservar o quintal de casa. A CPI tinha competência para investigar o uso dos recursos federais para o enfrentamento à pandemia, mas preferiu perseguir o presidente Jair Messias Bolsonaro com fins eleitorais. Assim está.
Começamos esta semana mais motivados ainda na expectativa das grandes manifestações populares que o Brasil deverá ter no próximo dia 7 de setembro. Manifestações cívicas, justamente no dia em que comemoramos a independência do Brasil. Não há independência sem liberdade de expressão e de opinião. A verdadeira liberdade começa com o indivíduo, com o direito que cada pessoa tem de se expressar livremente. Cabe às instituições proteger esse direito sagrado. Não há nação forte sem povo forte. As instituições existem para servir ao povo e não o contrário, um povo servil das instituições. Não podemos inverter os polos. Democracia é, por essência, o governo do povo. Precisamos defender nossa democracia, o direito que temos de eleger nossos representantes e vê-los exercendo seus mandatos em toda a plenitude. O direito que temos de ver as instituições fortes, servindo a nação. Não existe superpoder. Todos os poderes precisam funcionar dentro dos limites da Constituição Federal. Nosso apoio e força ao presidente da República, que foi legitimamente eleito e precisa ter plena liberdade para pôr em prática as pautas para as quais a maioria da população brasileira o elegeu e defende. No dia 7 de setembro, essas pautas serão, mais uma vez, proclamadas nas ruas, em manifestações pacíficas, não vermelhas, mas verde e amarela. Vamos juntos, Brasil! Costuma-se criticar muito a chamada polarização política que estamos vivendo no Brasil. De fato, de alguns anos para cá, temos dois lados bem distintos na política nacional. A esquerda, que ficou no poder por 4 mandatos seguidos, e a direita, que assumiu em 2019 com o presidente Jair Bolsonaro. São dois polos bem distintos, com reflexos também no Congresso Nacional. É verdade que o ideal seria se toda a classe política se unisse em favor do país, deixando de lado qualquer tipo de divisionismo. Mas todos nós sabemos que isso, infelizmente, é uma grande utopia. Como fazer essa união se o grupo que comandou o maior assalto aos cofres públicos do país e por tanto tempo sequer reconhece seus erros e muito menos demonstra um desejo de mudança verdadeira? Ao contrário disso, insistem em negar seus crimes e exercem uma oposição sistemática a um governo legitimamente eleito e que não tem um caso sequer de corrupção. É preciso que isso seja dito e repetido. Outro problema é que no polo da esquerda está a defesa de pautas progressistas. Negam o valor da religião, da família, das liberdades individuais, da propriedade, da livre iniciativa. Realmente são polos bem distintos. Ficar em cima do muro pode até ser a posição mais cômoda, mas eu prefiro ter um lado definido, o lado da família brasileira, o lado da liberdade religiosa, o lado dos que trabalham e produzem riquezas para o país, o lado dos que repudiam a corrupção em todos os âmbitos. Podemos sim acabar com a polarização, se todos se unirem do lado do bem, da justiça e da verdade. O contrário disso, jamais. Enquanto imperar o cinismo e o engano dos que só pensam em seus próprios projetos de poder ou em ideologias liberais, a polarização será necessária. A questão hoje é: de que lado você está? Não desistiremos de ficar do lado dos que acreditam em um país conservador, cheio de patriotismo e que, acima de tudo, acredita em Deus. Só assim seremos uma sociedade forte. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o Brasil. Os aliados e defensores dos governos mais corruptos da história do Brasil, governos da esquerda, estão me criticando por causa de um ex-assessor que está sendo alvo de investigação pela Polícia Federal por fatos totalmente estranhos à minha atividade parlamentar. É a oportunidade que estão tendo de me retalhar pela defesa que faço de um governo conservador, do qual não há uma prova sequer de corrupção. Diferente dos governos do PT, cujos desvios bilionários estão confessados e provados. Já esperava esse tipo de expediente. Vamos seguir firmes ao lado da verdade.
Quero que todas as apurações sejam feitas, tanto lá na CPI, como nesta operação da Polícia Federal relacionada a tráfico de drogas. Vamos trabalhar sempre por um país mais transparente e justo, sem pré-julgamentos, sempre em busca da verdade. O Brasil de hoje não é o Brasil de alguns anos atrás, quando quem estava no poder queria esconder tudo debaixo do tapete. As manifestações do dia 7 de setembro vão representar também isso. O povo brasileiro que irá às ruas quer fortalecer a democracia, com instituições fortes, que valorizem as liberdades e não as reprimam, que respeitem o valor do voto. Vamos defender nossa pátria, nossa Constituição Federal em toda a sua plenitude. Eu quero traçar aqui algumas breves considerações em relação às manifestações, senador Girão. Porque falaram aqui, criminalizaram as manifestações. Esqueceram que o artigo 1º da Constituição Federal vai dizer que o poder nasce do povo. Quando esse povo não se vê respeitado, acatado em suas pretensões legítimas, quando há desrespeito aos valores fundamentais, quando há violação às liberdades, ele se faz ouvido, como está sendo agora no Brasil. Agora, não é de agora que acontecem manifestações. Agora, há uma diferença. As manifestações têm colorações diferentes a depender dos tempos. Nós já tivemos manifestações estudantis, e ainda temos. Já tivemos manifestações dos cara pintadas. Já tivemos manifestação vermelha. Já tivemos manifestação dos black blocs. Agora nós temos manifestação verde e amarela. Agora as manifestações são verde e amarela, com pessoas que trabalham, produzem, são pecuaristas, são agricultores, comerciantes, gente que paga para vir. Igrejas. Mas querem criminalizar o povo. É o rabo tentando mandar no cachorro, Brasil. O poder emana do povo. Mas aqui não, tenta criminalizar o povo. É isso. E alguém chama isso de democracia. Não. Isso aqui é atentado contra a democracia. Como? O povo agora é ameaça à democracia? Como que agem essas pessoas nessas manifestações? Aqui há outra diferença. Manifestações pacíficas, ordeiras, sem quebra-quebra, sem violência. É a força do povo, pelo próprio povo. Brasília, senador Girão, deve ser tomada por um mar de gente. Pessoas de todos os estados, de diversos segmentos, além do que vai acontecer em cada região do país. Gente na rua, com bandeiras, não vermelha, verde e amarela. E pode ser que tenha movimentos também com bandeira vermelha em outro canto. E daí? É povo, é gente. Gente movida pela fé, com a força da fé. Patriotas, clamando por Deus, pela pátria, pela família. E alguém vai dizer que não pode? Criminalizar as garantias e liberdades é um atentado à democracia. Isso é golpe. Tem gente que diz defender a Constituição, mas nega a Constituição Federal. As instituições existem para servir o povo brasileiro, e não o contrário. Quem deveria estar aqui prestando esclarecimentos deveria ser o Consórcio Nordeste. Essa empresa não merece defesa no âmbito dessa CPI, porque participou de um esquema golpista relacionado ao povo nordestino, a Hempcare, que na sua história negocial mais recente, duas notas fiscais, e uma de 48 milhões e outra nota, e uma foi justamente essa que nós estamos aqui desde o começo denunciando, que foi relativa ao Consórcio Nordeste, venda de respiradores que nunca entregou. Acho que eles não sabem a diferença entre
né, um respirador mecânico utilizado nos procedimentos de socorro, né, às vítimas da Covid, e um respirador canábico. Eu acho que eles não sabem a diferença de um para o outro. Pensaram que fosse o canábico. E aí tentaram vender respiradores para hospitais. Nunca entregaram. Criminosos. Todos eles. Aliás, as 2 notas fiscais emitidas para ex-ministros do PT. Que coincidência, né? Que coincidência. E por que não querem deixar vir aqui, será? Esses 2 cidadãos. Esse cidadão. Eu não sei. E eu me preocupo quando a própria CPI banca a defesa da Hempcare, porque eu acho que quem tem que ser defendido aqui são os nordestinos. É o povo brasileiro que se viu vítima dessa organização criminosa. É lamentável que essa comissão tenha escolhido o caminho que escolheu, de seletividade na investigação. Quem está sentado nessa cadeira aqui na minha frente é um ex-secretário de saúde do Distrito Federal. Não é de Marte, é do Distrito Federal. E por que estou dizendo isso? Porque a CPI criou uma narrativa de que não pode investigar nada relativo aos estados. Mentira. O secretário está aqui hoje. O secretário está aqui hoje, o ex-secretário. Por que dizem que não pode investigar estados e municípios? Criaram essa narrativa, porque o 146 do Regimento do Senado Federal vai dizer o seguinte: não se admitirá a comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes. 1. A Câmara dos Deputados. Primeira narrativa falsa. O deputado Ricardo Barros sentou nessa cadeira aí. Uai, mas não pode. Ah, mas sentou por quê? Porque a investigação não é sobre a Câmara dos Deputados. É sobre o envolvimento ou não de um membro daquele parlamento. Vamos à frente. Atribuições do Poder Judiciário. Bom, poderia ter alguém do Poder Judiciário aqui, se não tem nada a ver com as atribuições do Poder Judiciário, mas houve um crime conexo com objeto de investigação da CPI, podia estar. Mas se o assunto é relacionado à jurisdição, não poderia. E vamos para o inciso 3. Assunto relacionado aos estados, não poderia. Bem, não precisa ser um hermeneuta para entender o que significa isso. O que são assuntos relativos aos estados? Competência de organização da unidade federativa. Pode o parlamento ir lá e se meter a investigar aquilo que é competência própria do governo do estado? Não pode. Competência para legislar sobre imposto, sobre circulação de mercadoria. Poderia uma CPI ir lá e se meter a investigar? Não poderia. Agora, em relação aos recursos federais transferidos ao estado ou município, poderia ou não poderia investigar? Bom, se não poderia, o Congresso Nacional, através do instrumento próprio de controle político da administração, que é a CPI, também não poderia. Ministério Público Federal, também não poderia. Polícia Federal, também não poderia. CGU, e também não poderia o Tribunal de Contas da União. Como não? A competência é atraída em razão do repasse federal. Essa é a competência. Fora isso, é ajeitadinho. É uma embalagem bonita para dizer: não vamos investigar os companheiros dos estados. Não quero que chegue perto do quintal de casa. Não tem que ficar tergiversando, não. O que aconteceu em Santa Catarina? Uma compra superfaturada. Pagamento e não entrega. Sem investigação aqui na CPI. Compraram respiradores de uma casa de massagem. Lá no Amazonas, compraram respiradores de uma loja de vinhos. No estado do Pará, o esquema dos hospitais de campanha, o que aconteceu no Rio de Janeiro, inclusive, que afastou o governador e caçou o governador. 2 operações da Polícia Federal. Mais de R$1 bilhão envolvido nessa trama toda. Não veio aqui um secretário, um diretor, um empresário para responder patavinha nenhuma. Como é que alguém vai dizer que essa CPI é séria,
quando ela aponta para o governo federal e vai dizer: tem corrupção, tem corrupção, tem corrupção, sem um centavo de real desviado. Por quê? Porque o alvo é o jogo pré-eleitoral contra o presidente da República. Tentaram forjar no âmbito dessa CPI aqui material para ser usado na campanha eleitoral de 22. E aí falaram: o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. Vai vendo. Pergunto: teve contrato? Algum pagamento? Alguém se beneficiou? Alguém levou vantagem? Não, não levou. Há uma diferença entre as acusações que são feitas com relação ao governo do presidente Bolsonaro e com relação ao que aconteceu no passado. E eu não quero comparar corrupção, porque se cometeu corrupção no governo A ou no governo B, todo mundo é bandido. Não tem bandido de estimação. Não tem que passar a mão para dizer: não, porque companheiro tem que ser. Não. Cometeu crime, pague por ele, seja quem for, ligado a quem for, doa a quem doer.